Oh meu Deus, e agora? Os signos estão errados, a astrologia que a gente segue está errada, o que a gente vai fazer em relação a isso, né? Bom, meu nome é Amanda Piontekowski, eu sou aqui do canal Orientação do Alto, onde eu ensino e oriento questões sobre astrologia, visão sistêmica, cartomancia, simbolismo e etc. Bom, volta e meia aparece essa dúvida, né, de constelação e signo. Eu já expliquei que pro zodíaco tropical, signo não tem a ver com constelação, embora a gente tenha uma certa correspondência de nomenclatura, e há muito tempo atrás era a mesma coisa, porque elas estavam alinhadas. Então, tem muita gente que ainda hoje faz desenhos lindos, maravilhosos do seu signo com a constelação correspondente, mas isso não significa que o seu Sol esteja nessa constelação, tá? A gente que estuda astrologia vai ter duas linhas, né, de segmento em relação a isso. A gente tem a utilização do zodíaco tropical e do zodíaco sideral, tá? Uma vez, há muito tempo atrás, era a mesma coisa. Então, era utilizado essa correspondência. Só que com a precessão dos equinócios, a gente vai ter as estações acontecendo um pouco antes do que o alinhamento com aquela constelação. Então, alguns astrólogos optaram por seguir as estações do ano, tá? Que tem relação com a distância do Sol em relação à Terra, e outros astrólogos continuaram seguindo essa linha em relação à posição das constelações. Só que o que acontece? A gente vai ter constelações maiores, constelações menores, né? A gente vai ter constelações sobrepostas, a gente vai ter ali a tal da Serpentário, que seria o 13º signo, porque teria uma outra constelação, né, que entra ali numa outra questão do 13º signo, 14º signo, que todo ano alguém ressuscita essa informação e fala que todo mundo mudou de signo, etc, etc, né? Então, são só duas linhas diferentes, tá? Até para quem segue a astrologia com o zodíaco sideral, que tem a ver com as constelações, também não é exatamente ao pé da letra, porque, como eu falei, as constelações têm tamanhos diferentes, tá? Isso é muito importante para a gente lembrar. E quando a gente vai falar de astrologia, os signos eles vão ter tamanhos iguais, ok? E então, dessa forma, não existe uma astrologia certa, uma astrologia errada. São formas diferentes de cálculos diferentes. Isso quer dizer que o seu mapa muda, que vai ser outra coisa? Não, tá? Significa que são formas diferentes de ver o posicionamento dos astros no momento do seu nascimento. E, consequentemente, a interpretação deve ser a mesma, tá? Deve ser a mesma. Vou dar um exemplo muito fácil, muito claro do meu mapa, né? Quando eu vou fazer o meu mapa do zodíaco sideral, eu mudo de signo, mudo de ascendente, muda quase tudo no meu mapa. E só que assim, eu não vou deixar de ser quem eu sou. Eu não vou deixar de ter as características que eu tenho, o comportamento que eu tenho, a vida que eu tenho, o contexto que eu tenho, tá? Só que a interpretação para um astrólogo que utiliza a astrologia sideral, quase sempre da astrologia védica, astrologia mais oriental, ele vai descrever eu da mesma forma, só que vendo de uma forma diferente, entendeu? Então, os signos eles vão ter uma definição um pouco diferente do que tem aqui pra gente, que utiliza o zodíaco tropical. Então não adianta você ficar colocando o seu mapa das duas formas e achar que você pode pegar o melhor de dois mundos. Porque no meu mapa sideral, que é o mapa correto, eu vou ter o meu Sol em Áries, o que é muito melhor, e a estrela tal, XYZ, que tá no zodíaco, não sei o que lá, blá 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 blá. Não adianta, gente. Faz muito mais sentido para mim eu ter o ascendente não sei o que lá, porque o mapa sideral.
muda todo o significado. Você está estudando, pegando só o zodíaco sideral, estudando a astrologia do zodíaco tropical, não vai dar certo, tá? Se você quer utilizar o zodíaco sideral porque você acha mais legal, que seu mapa fica melhor, ótimo, então estude com astrólogos que utilizam o zodíaco sideral, astrologia védica, astrologia, acho que chinesa também, se eu não me engano, outras astrologias aí vão ser geralmente mais orientais. Para cá, para astrologia oriental, se você tá com um astrólogo moderno ou até um astrólogo tradicional, mas que utiliza o zodíaco tropical, que é a maior parte que a gente vai ter acesso, não confunda as coisas, porque você não vai estar aprendendo nada, você está só selecionando ali o que te convém e pronto, tá? E então não tem muito fundamento, tá? Agora, o simbolismo das estações, a gente vai ter essa proximidade com a Terra. E como a gente está falando de astrologia e não de astronomia, eu acho que faz um razoável sentido. Agora, ai, Amanda, por que você resolveu estudar essa astrologia e não a outra? É porque você vê mais sentido? Porque você acha que é mais verdadeiro do que a outra? Absolutamente não. Eu tenho imenso respeito por astrólogos que utilizam o zodíaco sideral, que fazem mapa védico, que usam outros tipos de astrologia. O problema é que é muito cultural. Então, eu tenho acesso aqui a um livro bom, a um professor bom de astrologia védica, de zodíaco sideral, de não sei o que lá, XYZ. Não tenho. E para aprofundar esse conhecimento, é só se eu fosse da religião, da cultura que utiliza esse tipo de astrologia. Eu não sou. Então, o que eu tenho acesso aqui é a astrologia do zodíaco tropical, é a astrologia ocidental que a gente fala, né? Porque não tem nem como a gente falar de astrologia moderna ou nem de astrologia tradicional, porque a maior parte dos livros foram perdidos, embora se utilize essa nomenclatura de diferenciar a astrologia moderna, usa geracional. Já vi gente que tem ali, ó, astrologiatradicional.com, Célio Barros, ele utiliza Urano, Netuno e Plutão, desde que sejam em conjunções. Ele também, de certa forma, um pouquinho ele utiliza. Para astrologia médica, independente de tradicional ou não, vai ter correspondência os signos e as casas para definir as partes do corpo, ponto. Então, algumas coisas elas vão ser semelhantes e algumas coisas vão ser muito diferentes, né? Então, não tem como a gente falar assim, não, eu sou astrólogo super tradicional, só estudo astrologia helenística, só estudo astrologia medieval, só estudo astrologia blá blá blá, blá XYZ, porque ali você vai ter uma meia dúzia de livros, ainda assim, né, é muito raso, e outros astrólogos que foram aprendendo com outros astrólogos porque se perdeu muito conteúdo, se perdeu muito conhecimento, infelizmente. Então a gente tem que aprender muita coisa na prática, tá? Na prática, não tem muita outra alternativa. E por conta disso, né, a gente vai ver o que a gente tem acesso e vai dar um jeito de aprender dessa forma. É claro que a gente tem lá na cultura indiana, astrologia védica, aquelas super descrições maravilhosas, muito precisas, que levam em consideração até reencarnação, aonde vai reencarnar, de qual forma, em qual cidade, qual horário, em qual família, né? É maravilhoso, só que é só para os grandes sábios daquela cultura. Eu nasci no Brasil, nasci numa cidade pequena, é, meus pais não têm nem ensino superior, para vocês terem noção. Então, classe média. Que mais que eu posso colocar aqui? Eu nunca. Só fui pro Paraguai, nunca fui mais para longe do sair do país, entendeu? Como é que eu faço astrologia, né? Dos caras lá de outra religião? É tipo o pessoal que tenta praticar budismo aqui no Brasil. É muito difícil, gente. Vocês não vão ter um acesso tão fácil à religião pura. Ela vai estar muito destilada, muito misturada com muita cultura aqui do Brasil, entendeu? Então, na verdade, é qualquer coisa, né? Porque tudo foi. O Brasil é uma grande mistura e a gente tem que aproveitar o que a gente tem. Tá tudo certo, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Tá funcionando, tem profundidade, tem conteúdo, tá ajudando as pessoas. Tá ótimo. A astrologia moderna é melhor que a astrologia tradicional é melhor que a astrologia moderna. Isso depende do profissional, isso depende do astrólogo.
depende da experiência, do tempo de estudo, da dedicação, da intenção. Tudo isso tem que ser levado em consideração, né? Então não tem como a gente falar que uma astrologia é melhor do que a outra astrologia, tá? Só que é muito importante, pelo menos, não misturar muito essa questão do zodíaco tropical com o zodíaco sideral, ok? Quer misturar a moderna com o tradicional? Ok, beleza. Eu comecei na moderna, daí eu fiquei só na tradicional, só aplicando lá os 7 planetinhas, 10 planetinhas ali, 7 planetinhas, né? E, e tava ótimo, aquela coisa mais simples, né? E é isso. E aí agora eu tô voltando a utilizar alguns aspectos da astrologia moderna porque eu tô vendo sentido, porque eu tô vendo fundamento e pronto, como tem muitos astrólogos tradicionais que acabam fazendo isso também. E também não adianta você ficar, não, já vou direto para moderna e só falar de personalidade, porque isso também é raso. A astrologia é uma coisa imensa que você fica estudando a vida inteira, gente. Você fica estudando a vida inteira e não vê tudo. Então, pegar um astrólogo que tem 30, 40 anos de experiência de prática astrológica é muito diferente de você pegar um astrólogo de 18, 19 anos que começou a aprender astrologia ontem e só fez um cursinho aí e já tá, né, cobrando, sei lá, o olho da cara. Toma muito cuidado com isso. Para quem tem pouco autoconhecimento, pode ser ótimo, né? É, então, de qualquer forma, depende da dedicação do profissional, depende é, da quantidade de estudo que a pessoa tem, né? Da quantidade de experiência que a pessoa tem, independente da linha que ela segue. O que eu aconselho muito é não fazer essa confusão para não ter problema, tá? Na questão de ficar achando que seu mapa é um, seu mapa é outro, que faz mais sentido, porque aí é outra forma de interpretar os signos. Como a gente tem aqui o zodíaco tropical levando em consideração as estações, a gente tem que lembrar que Áries é cardinal, vai ter uma energia de primavera, vai ter uma energia mais serelepe, uma energia de começo, de pioneirismo, né, do fogo, do quente seco, mas não é um fogo quente seco de leão, porque aí já está no ápice do verão, que tem relação até com toda essa fomentação de cólera, de concentração de energia, porque é um signo fixo, que também é diferente do fogo de Sagitário, que é um fim de estação, que já está se preparando para o inverno, é mais melancólico, tem um outro ritmo, ele tem um princípio buscador, mas ele é mais direcionado, essa busca para alguma coisa que tem um sentido, né? Que tem um sentido de vida, um propósito de vida, e que até as pessoas que têm essa energia de Sagitário precisam encontrar isso para não ficar disperso, para não dispersar essa energia. Então, cada signo ele vai ter essa correspondência com a distância aqui da Terra. E da mesma forma os outros planetas também. E aí por isso que a gente vai ver essa semelhança de dignidade ou debilidade. Então, a gente vai ter um Marte domiciliado em Áries e um Sol exaltado em Áries, porque para a astrologia que foi desenvolvida ali na parte oriental e hemisfério norte, né? Os babilônicos, os persas ali, tem essa correspondência muito forte, o desenvolvimento com as estações do ano. Então, é óbvio que a gente vai ter uma exaltação do Sol numa estação benéfica ao Sol. E, em contrapartida, Vênus, que vai trabalhar uma energia mais feminina, uma energia mais acolhedora, mais romântica, não vai ter muita relação quando o Sol está brilhando, o masculino está imperando. Então, quando é a hora do masculino imperar e ter força, o feminino se recolhe. Então, quando a gente tem Libra, que é a entrada da primavera, né? Na verdade é do outono lá para o hemisfério norte, a gente vai ter um recolhimento do Yang, um recolhimento do Sol e da energia masculina, então a gente vai ter uma debilidade para Sol e Marte e uma exaltação do feminino.
e também do limite das coisas. Saturno, que aí tem a relação com a época da colheita. A gente vai se preparar para as estações frias. Por isso que Vênus também tem essa relação com a preparação das coisas, com o equilíbrio das coisas. E exalta Saturno, que é o limite, é o tempo, né, de se preparar para essas estações mais frias. Então, toda essa correspondência também de dignidade planetária, a gente vai ver um simbolismo pela definição das estações. E por isso que a gente vai ver o ponto vernal de Áries, o ponto dos equinócios, o ponto dos solstícios, e assim a gente vai definir os signos para o zodíaco tropical. Para o zodíaco sideral, então, ele vai ter uma correspondência, assim, com as constelações e com essa precessão ali dos equinócios. Quer dizer, não levando em consideração a precessão dos equinócios, né? E então o significado é outro que eu não sei, gente. Eu não parei para estudar a astrologia védica, mas o pouco que eu já li é bem diferente. É bem diferente. E tá tudo bem, tá? Não tem problema nenhum. Só que defina, porque senão acaba causando confusão, ok? Ah, eu já sei muito da astrologia, quero estudar. Ok, estuda. Mas fica um tempo numa astrologia só, tá? Fica um tempo numa astrologia só para não causar esse tipo de confusão. Então, se você está pegando um livro, um estudo de uma astrologia védica, uma astrologia que leva em consideração o zodíaco sideral, monta os mapas nesse zodíaco. Não misture as definições, porque senão não vai dar certo. E eu tenho professores, né? Tive professores que agora não estou mais tendo aula com esses professores, que eles já ensinavam e orientavam isso e explicavam, né, tintim por tintim, pegavam uma passagem, ó, isso aqui, blá, 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 blá. Se a gente aplicar nesse zodíaco aqui, não funciona. Se a gente aplicar no zodíaco aqui, funciona. E aí contavam os exemplos. Então, guardem isso com vocês. Eu sei que tem muita gente que me acompanha, que gosta, fala muito desse outro zodíaco. E o que me motivou não foi esses comentários, embora eu já tinha pensado em fazer esse tipo de vídeo, mas foi um conhecido de internet que sabia que eu era astrólogo e começou a perguntar, porque estava conversando com a mulher dele, e surgiu essa dúvida. Eu falei assim, eu já tô com um monte de gente já me perguntando, então eu falei, veja se ficou claro para vocês, se deu para entender essa diferença, porque é um pouco mais teórica, um pouco mais trabalhosa, né, de explicar, e eu tô tentando trazer de uma forma mais simples também, né, essa definição, e é isso, gente. Então, qualquer dúvida vocês escrevam aqui para mim, tá? Não existe astrologia, tá errado o que você tá fazendo, você não tá levando em consideração o que tá no céu. Sim, eu estou levando em consideração o que tá no céu. Você pode pegar um mapa do zodíaco tropical e você vai ver a correspondência. Olha aqui, ó, tá aqui eu vejo perto do horizonte, tantos graus acima do horizonte, tem um planeta aqui, eu vou olhar, vai estar ali, entendeu? A única diferença é que não há correspondência com as constelações. Só isso, ok? E terminando aqui, não tem rixa com astrônomo. Até é muito interessante a gente lembrar que a astrologia e a astronomia, elas eram a mesma coisa, que era chamada de astrologia, até 1666, era matéria acadêmica de faculdade. Aí se desfez por interesses políticos e etc, né? E aí a gente teve essa divisão, mas ainda hoje tem alguns grupos acadêmicos que estudam a astrologia, não tem problema nenhum. Passei para os meus alunos, eu acho que eu esqueci de passar para o canal no Telegram, é sobre um astrólogo e matemático que fez um estudo estatístico falando sobre a angularidade dos planetas e a correspondência com profissões, né? Ele fez um estudo assim com muita gente, viu essa correspondência muito interessante. Então tem alguns astrólogos que tentaram fazer uma correspondência ali de mapa com alguns eventos, mas como a gente sabe que é um trabalho simbólico e que a ciência é relativista, né? Uma coisa que está certa hoje pode ser que eles descubram que não está certa daqui a uns anos. Ou faz bem, não, ou faz mal, ou faz bem, ou faz mal. É muito dentro desse interesse econômico, né? Então, não tem problema nenhum. A gente está ótimo aqui onde a gente está. Não faço questão de fazer parte do clube científico. A astrologia tem mais de 7.000 anos.
Tem muita variação? Tem muitos astrólogos que trabalham de forma diferente? Tem, mas tá bom, cada um faz um bom trabalho, ou não, mas tá aí, ajudando alguém de alguma forma, tá ótimo. E é isso, gente. Qualquer coisa deixa aqui nos comentários. Se esse vídeo foi útil e te respondeu a sua dúvida, você também já deixa o seu joinha. Se não gostou, pode deixar o dislike também, porque aqui nessa plataforma não tem problema nenhum. A única coisa que não vai aparecer mais esse tipo de vídeo pra você, né? Ahn, já ajuda na interação de qualquer forma. E compartilha também, é muito bom sempre, né? E se você gosta desse conteúdo e quer mais conteúdo, se inscreva, né? Se você é novo aqui.